Olá, sejam todos muito bem-vindos à live do Devocional. Essa é a live de Devocional que todas as sextas-feiras eu, Marta Mendes, terapeuta integrativa de mulheres, especialista no universo emocional feminino, todas as sextas estou aqui para compartilhar uma palavra de acolhimento, de autoconhecimento, de inteligência emocional, para te ajudar e para me ajudar a crescermos mais, melhorarmos mais como pessoas e a termos uma saúde emocional curada, restaurada. Nós estamos vivendo em um tempo onde há uma carência de saúde emocional na população do mundo, né? E é o que acontece, né? Com o avanço das tecnologias, das descobertas, quanto mais nós vamos absorvendo conhecimento, quanto mais nós vamos crescendo intelectualmente, nós estamos empobrecendo emocionalmente. Isso precisa ser visto, porque senão daqui a pouco nós estaremos vivendo, já estamos vivendo, penso eu, uma sociedade doentia e pessoas emocionalmente doentes, frustradas, estão aí convivendo com você, perto de você, e talvez você seja essa pessoa que hoje está vivendo um momento de muita angústia, de muita dor, de muito pesar, de muito estresse emocional. E eu penso que esse momento que nós temos aqui, essa partilha que nós trazemos aqui todas as sextas-feiras, é como se fosse um riacho ali, onde você vai, tá com muita, imagina você tá numa floresta. Vamos começar aqui a usar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Imagina que você está caminhando numa floresta densa, você está cansada, você está com sede e você precisa parar, pausar, e de repente você se encontra diante de um riacho de águas cristalinas. Aquele barulhinho da água correndo, né, batendo nas pedras, e você ouve ali também um canto de pássaros, e você respira, e o ar é fresco, o ambiente é tranquilo, tem os barulhinhos que você ouve ali, são os barulhos da natureza, e você começa a entrar nesse riacho, e os seus pés começam a ser ali refrescados, sentem aquele frescor da água daquele riacho, não é gelada, não é quente, ela está numa temperatura ideal. E você se abaixa, você faz a sua mão como uma concha, você pega um pouco daquela água do riacho e você bebe. E você sente aquela água penetrando no seu corpo, trazendo um frescor, trazendo uma refrigeração, um alívio, algo tão gostoso, não é mesmo? E eu então quero que esse momento aqui, essas manhãs de sexta-feiras, dessas lives devocionais, seja exatamente isso. Esse frescor, esse alívio, esse refrigério para a sua vida. Vamos comigo? Então, hoje eu quero falar de excessos. Todo excesso esconde uma falta. E, mais uma vez, eu quero que você lance um olhar aí para... Um olhar não real mesmo, né? Mas um olhar imaginário aí para... Fecha o seu... Melhor o seguinte, fecha os seus olhos e olha aí para o mundo à sua volta, as notícias que você tem escutado ultimamente, como estão as pessoas, o movimento do bairro, da cidade onde você mora. E talvez o cenário que você vê são pessoas correndo de um lado para o outro, muito agitadas, tentando dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, tentando viver parecendo que aquele é o último dia das suas vidas, né? É uma correria, uma corrida desenfreada na sociedade de modo geral, porque as pessoas estão buscando por mais, parece que o que nós temos hoje não nos basta. Parece que quanto mais nós conquistamos, quanto mais nós alcançamos, quanto mais nós avançamos, mais falta existe, mais buracos ainda existem para ser tapados, preenchidos, né? E quando a gente olha de uma forma com um olhar emocional, com um olhar para escrutar o que está por trás dessa ação, existe ali um sentimento, existe ali um porquê. E é uma falta que, na verdade, não está sendo preenchida. E aí você acaba buscando preencher em excessos que, na verdade, não resolvem, né? O que é necessário fazer e que muitas vezes, e a maioria das pessoas se recusa, não por achar
que não precisam, mas por ignorância, por desconhecimento, porque conscientemente ela não está percebendo aquela falta. Ela acha que já tem o bastante, mas na verdade aquele excesso que ela tem está escondendo, está camuflando uma falta muito grande. Enquanto você não resolve, não sana, não enxerga e não corrige essa falta, você sempre vai buscar pelo excesso. E esse excesso, por mais grandioso que seja, não vai suprir e solucionar essa falta que existe, esse buraco. Hoje as pessoas estão com um buraco emocional, com um vazio existencial, buscando preencher. E muitas vezes o que elas vão buscar acaba deixando elas mais vazias e mais sem significado, mais sem propósito ainda. É um excesso de trabalho, eu preciso trabalhar, porque o que eu tenho não dá conta, ainda é pouco. Eu trabalho, e eu acabo deixando o que é mais importante, o que é essencial em segundo plano. Ou eu trabalhei muito, então eu vou me divertir, eu vou em busca de divertimento, de diversão, porque eu mereço. Há um excesso de uso das redes sociais, eu preciso estar conectada, eu preciso saber o que está acontecendo o tempo todo. Há um excesso de compras, eu preciso ter, eu tenho que ter. E um excesso também de informação. Eu preciso descobrir o que está acontecendo, eu preciso saber. E esse excesso, ele é uma resposta, ele pode ser uma resposta para um vazio ou uma necessidade aí não atendida, né? Quando a gente olha para a infância, e eu como educadora que fui e sou, né? A minha formação inicial foi em pedagogia e eu estive durante 35 anos da minha vida dentro dos ambientes de educação. Então, eu estudei o comportamento infantil, o desenvolvimento infantil, e a gente identifica ali que a principal história, né, a origem da nossa história, vamos dizer assim, ela está lá nos primeiros anos de vida. Do 0 a 7 anos é quando você e eu nos constituímos ali como indivíduos. A gente descobre que somos uma pessoinha, não estamos mais agarrados ali nas nossas mães. Quando as crianças chegam aos 7 anos, ela já entendeu que ela é uma pessoa e a mamãe dela é outra pessoa. E ela começa a construir a identidade dela, ela começa ali a entender, a desenvolver a personalidade dela. E é justamente nesses 7 primeiros anos, são os anos mais delicados, mais críticos de todos nós. E é nesse momento, é nesse intervalo da nossa vida, nesse espaço da nossa vida, que as feridas emocionais são geradas. Muitas vezes, os nossos pais, e nós como pais também, falo agora como mãe, que sou, por desconhecer e pela correria e pelos excessos da vida, nós acabamos, seja bem-vinda, nós acabamos ignorando as necessidades das nossas crianças, né? E esse tempo, essa janela de 0 a 7 anos, é uma janela que muitas vezes, nos excessos da vida, nós acabamos não observando, prestando atenção, né? E ela passa e você deixa escapar, deixa de ser, né, de agir, de intervir de forma mais eficiente naquele tempo ali da vida do seu filho. Cláudia, nós estamos falando sobre o tema da nossa live hoje, todo excesso esconde uma falta. Nós estamos falando hoje, trazendo essa discussão aqui. Seja muito bem-vinda, eu sou Marta Mendes, terapeuta de mulheres. Me conta de onde você está falando, qual a sua cidade, se você já me conhece daqui ou é a primeira vez que você está. Eu não estou conseguindo... Cláudia, eu conheço tantas Cláudias, não sei se você é uma das Cláudias que eu conheço. Mas seja bem-vinda. Eu geralmente faço a live e ela fica salva, e algumas das minhas amigas assistem depois, enfim.
Nós estamos aqui para fazer a entrega com toda a nossa disposição. Voltando aqui, para nós compreendermos essa janela de oportunidade que muitas vezes nós perdemos no desenvolvimento dos nossos filhos, que é de 0 a 7 anos. E eu estava aqui explicando que é durante esse período que as feridas emocionais são geradas. E essa ferida emocional ali criada, gerada, quando ela acontece, muitas vezes não é nem por negligência dos pais, mas por falta de conhecimento, essa criança ela cresce e ela se torna um adulto com necessidades emocionais que não foram atendidas na sua infância. E essas necessidades não atendidas, elas vão se transformar em comportamentos na forma como eu me comporto, como eu me relaciono, na forma como eu vivo a minha vida, de acordo com essas necessidades que não foram atendidas. Eu vou buscar, de alguma forma, isso não é consciente, isso é um movimento inconsciente que nós fazemos, eu vou buscar, de alguma forma, suprir essas necessidades que não foram atendidas, porque ela está clamando, ela existe aqui dentro de mim. Então, eu vou, de alguma forma, usar recursos, em primeiro lugar, para eu me defender, porque eu não quero que as pessoas saibam que existe aqui uma carência, uma necessidade, uma ausência. Então, eu vou usar máscaras, vou falar um pouco mais sobre essas máscaras mais à frente, para disfarçar, para despistar e para, na verdade, gerar uma identidade que eu gostaria de ter. Então, se eu tenho aqui uma falta, uma carência, eu vou colocar alguma coisa aqui, né, para esconder. Imagina aqui, se eu tô aqui com um machucado no meu rosto, com uma marca, eu vou passar um creme, uma base, né, para disfarçar, para que as pessoas não vejam aquela mancha, aquela marca que está ali. Então, a gente coloca, né, metaforicamente falando, uma máscara aqui, uma máscara exatamente o nome que a gente usa, né? Aquela máscara no rosto que a gente usa para disfarçar as imperfeições, as ruguinhas, né? Que a gente já vai tendo com a avançada idade. E tratando do campo emocional, nós também fazemos isso. Nós começamos a usar máscaras para esconder as nossas marcas, as nossas imperfeições, os nossos arranhões que nós acumulamos, né, ao longo da nossa vida. Então, quando eu digo que toda falta, todo excesso esconde uma falta, eu estou aqui trazendo para essa discussão que esse comportamento excessivo, ele na verdade é uma forma de compensação para que eu consiga lidar com as carências emocionais, com as necessidades não atendidas que eu tenho. E isso, de novo, é inconsciente na maioria das vezes. Na maioria dos casos, esse movimento é inconsciente. Por isso, hoje nós olhamos para as notícias, para o que está acontecendo no mundo, e vemos pessoas com comportamentos tão estranhos. E você fala, meu Deus, que loucura é essa? O mundo está louco, as pessoas estão loucas. Na verdade, as pessoas estão doentes emocionalmente. Seja bem-vinda, Nick. Seja bem-vinda. As pessoas estão doentes emocionalmente. Então, elas vão buscar suprir essa dor latente dentro delas com alguma coisa. Elas vão precisar abafar esse grito de socorro, que, sabe, essa ausência, essa carência, elas precisam suprir isso. E os excessos começam a acontecer a partir disso. A partir desse movimento, eu vou, sabe, eu pego aqui, não deu conta, pego mais aqui, também não. Quanto mais eu busco, tentando resolver, tentando tampar aquele buraco emocional que está dentro de mim, mais eu vou, sabe, como se fosse um cabide. Imagina um cabide, né, que a gente tem, de repente, no quarto. Às vezes a gente tem um cabide e você tem muitas bolsas ou muita roupa, e você está com uma vida muito corrida, muito agitada. E aí você, para não deixar a roupa jogada no chão do quarto, você vai jogando aquela roupa ali no cabide. Ah, eu cheguei do trabalho, joguei aquela roupa ali. Você vai jogando ali. E daqui a pouco, aquele cabide está
quase cai, tá entortando assim, de tantas coisas que a gente foi jogando ali. E é isso que muitas vezes a gente faz com a nossa vida. A gente começa a jogar um monte de coisa, puxar um monte de coisas, sabe? Pra tentar resolver. Não, não pode deixar se espalhar. Deixa eu botar aqui. E daqui a pouco, você tá aí com excesso na sua vida, tentando esconder uma falta. Todo excesso esconde uma falta. É o tema dessa live que eu vou ficar aqui ao longo dessa conversa aqui com vocês, repetindo. E esse comportamento de comer excessivamente, gastar compulsivamente, trabalhar obsessivamente, buscar validação externa o tempo todo, na tentativa de preencher um vazio emocional, na tentativa de tentar lidar com aquela falta, com aquela necessidade emocional que não foi atendida durante aquela janela dos 0 a 7 anos de idade. Dos 0 a 7 anos de idade existe uma janela de oportunidade onde nós pais, né, onde os nossos pais, onde nós como mães não enxergamos ali nos nossos filhos. E se durante esse tempo essa criança não teve essas necessidades emocionais atendidas, eu já vou te dizer que necessidades são essas: necessidades de conexão, necessidade de autonomia e controle, necessidade de ter prazer no sentido de ter liberdade de expressão, necessidade de autoestima e reconhecimento. Essas são as necessidades básicas emocionais, né, que toda criança precisa. E quando nós, lá na nossa infância, né, não fomos atendidas, né, nessas necessidades ou em alguma dessas necessidades, nós vamos ter uma falta. E essa falta eu vou tentar suprir de alguma forma. E é quando eu começo esse movimento dos excessos, né? Quando a pessoa começa esse movimento dos excessos para preencher essa necessidade. Imagina alguém com uma necessidade, uma pessoa que se sentiu, e ela teve a percepção, porque imagina que uma ferida emocional é a percepção, uma ferida emocional ou um trauma, a gente também pode chamar de trauma, porque trauma, imagina no teu corpo, quando você leva uma pancada, houve um trauma ali, exatamente é o termo que a medicina usa, o trauma é uma machucada, é uma quebra, é um ferimento que teve ali no seu corpo. E uma ferida emocional é exatamente isso. Ela é um trauma ali que aconteceu e às vezes não porque foi intencional dos pais provocarem aquilo. Outras crianças sim outras pessoas viveram situações muito agressivas durante a sua infância, mas outras foram situações que os pais não se deram conta. E nós, eu como mãe que sou, que agora os meus filhos já estão crescidos, mas enquanto eles estavam pequenos, eu acabei, ferindo, despertando, na verdade, provocando feridas emocionais sem perceber nos meus filhos. Uma criança, quando se sente abandonada, não é necessariamente porque a mãe a abandonou, né? Uma criança que os pais trabalham muito, os pais estão muito ausentes de casa, né, porque estão trabalhando, estão tentando suprir as necessidades físicas dos seus filhos. Essa criança pode ter a percepção de que, poxa, meus pais nunca estão comigo, nunca me dão atenção. Por isso é muito falado, né? Hoje a gente tem muitas dessas informações, graças a Deus, que por mais que você trabalhe, você precisa passar o dia fora, mas quando você estiver com seus filhos, que esse tempo seja o quê? Um tempo de qualidade. E qualidade é estar no momento presente ali, né? É não dividir a sua atenção naquele momento com mais nada. Você está por inteira ali com seus filhos. E quando isso não acontece, essa criança ela pode desenvolver uma ferida de abandono, a ferida do abandono. Porque de alguma maneira ela acha que, poxa, meus pais trabalham muito, é porque eles não querem ficar perto de mim. Porque o entendimento da criança é sobre a sua aceitação, a aceitação do adulto sobre ela. Essa janela de 0 a 7 anos é esse momento onde a criança, ela sempre vai esperar que o adulto goste dela, ame ela, queira ela.
Então, se ela faz alguma coisa ali que a mãe ficou chateada, poxa vida, ela tem a percepção de que realmente aquilo que o adulto diz sobre ela é o que ela é, né? Então, quando ela sofre esse abandono lá na infância, ela provavelmente vai desenvolver uma ferida, né, emocional. E ela vai usar uma máscara para esconder essa ferida emocional, que é a ferida do abandono, melhor dizendo, é a ferida, aquela situação fez com que ela gerasse uma percepção de que ela não é querida, que ela não é amada, que os pais precisam estar longe dela porque não a amam. E aí ela tem essa ferida do abandono. Só que para suprir isso, para disfarçar, né, como eu falei, eu vou precisar usar um make aqui, uma máscara, para que ninguém saiba que eu tenho essa dependência, essa carência. Então, eu vou ser aquela pessoa que eu vou estar o tempo inteiro tentando agradar e ser boa o máximo que eu puder para que as pessoas queiram estar perto de mim, gostem de mim, né? Então, a dor dessa pessoa é a dor da solidão. Ela tem pavor da solidão, ela precisa suprir essa solidão de alguma forma. É onde começam os excessos na vida, né? E por aí vai. Vamos voltar um pouco aqui atrás. Então, essa compreensão que todo excesso esconde uma falta, ela é um passo importante para a cura e para a resolução daquilo, né? Hoje a gente está vendo aí nas redes sociais, né? Pessoas com comportamentos extremamente assim diferentes que não se espera de um ser humano, né? Agora tem essa história das mães de bebês reborn e por que uma mulher adulta decide adotar para si um bebê para chamar de filho. E aí, não quero entrar no mérito aqui de julgamento, com certeza por trás desse comportamento, dessa atitude, existe uma dor muito profunda, talvez uma gravidez, uma maternidade frustrada. Então, existe ali uma falta, na verdade, um buraco emocional muito grande que precisa ser atendido, precisa ser tampado. E aí eu vou tampar vou buscar essa pessoa que não está saudável emocionalmente, ela vai buscar paliativos. Sabe quando você está com uma dor, está com alguma questão emocional, ou na sua saúde, né, uma dor de cabeça, e ao invés de você buscar fazer uma consulta, buscar um exame para identificar de fato por que você está tendo enxaqueca todo dia, por que essa dor, a gente começa a usar o quê? Os remedinhos para dor, né? Aí alguém fala, faz um chazinho de tal coisa assim. A outra fala, não, você está precisando dormir mais. Não, tomei o remédio X que funcionou. Você, na verdade, não está resolvendo o problema. Você está usando paliativos para resolver. Aí passou a dor, tomei o remédio X que a amiga me receitou e aquela dor melhorou, passou. Mas aí no dia seguinte ela volta de novo. Ela durou só apenas 6 horas, né? Daqui a pouco ela volta. Faz isso, tá faltando exercício, você vai fazer. Só que você não foi investigar a raiz daquela dor. A dor é apenas um sintoma. É apenas um sintoma. Mas o sintoma não me diz qual é a raiz do problema. Eu preciso descobrir a raiz da dor, a origem daquela dor. Que lugar do meu corpo, que parte do meu corpo não está funcionando bem para ele responder com essa dor de cabeça, para essa dor no estômago, para essa dor nas costas, né? E nós não somos, e hoje a medicina já entende isso, né? Tem um excelente médico que eu gosto demais, que ele fala muito sobre trauma, é o Dr. Gabor Maté, e ele diz que a saúde emocional não está dissociada da saúde física. Quando você tem uma dor emocional, o seu corpo físico vai responder a essa dor. Ele vai expressar, vai doer no físico, em algum lugar. Então, muitas pessoas hoje estão sendo tratadas, o físico, a dor que está no físico, mas na verdade, porque é um sintoma que apareceu, então é dor de cabeça, como eu dei exemplo. Vou tomar o remédio X, a Novalgina, o paracetamol, e aí a outra, não, por mim que funcionou tal, Neosaldina, vai lá, toma.
Só que eu estou tratando o físico, quando na verdade a origem daquela dor, ela está no meu emocional. Existe ali alguma falta, existe ali alguma necessidade emocional que não foi atendida. E muitas vezes é difícil a pessoa perceber isso, porque não, ela fica, não, mas a minha vida está tranquila, está tudo bem no meu casamento, está tudo bem no meu emprego, está tudo bem, só que não é, a dor não foi gerada nesse momento, nesse intervalo da sua vida. Foi no intervalo muito anterior da sua história de vida. E como eu falei no começo, essa janela de 0 a 7 é onde as feridas emocionais são construídas, são causadas, é nesse momento. Onde eu como indivíduo, estou ali, sabe, não estou aprendendo sobre o mundo, estou aprendendo sobre as relações, eu não sei quem eu sou. E o que os adultos fazem ou falam sobre mim é quem eu acredito que sou. Então, essa criança de 0 a 7, a personalidade dela, a identidade dela vai ser formada a partir da percepção que ela tem do adulto sobre ela. É a forma como ela percebe. Não necessariamente é exatamente aquilo que o adulto disse. Você não é, eu não te amo, eu não gosto de estar perto de você, eu prefiro o seu irmão do que a você é menos inteligente. Não, ela percebeu nas ações, na forma como os pais lidaram, esse tipo de coisa. Ela percebeu esse sentimento a respeito dela, pelo que o adulto fez ou agiu, ela gerou uma percepção. E aí, quando lá na idade adulta, ela é essa pessoa com essas faltas, sejam bem-vindas, meninas, vamos embora. Ó, quem chegou, até não pedi, esqueci de pedir isso, né? Que quem tá aqui na live para clicar no coração, para trás, chamar mais gente para cá. Clica aí no coração. O tema é tão importante hoje, meninas. Sempre é, né? Sempre é. Clica aí no coração para chamar mais o Instagram, trazer mais gente para essa live. Nós estamos falando sobre faltas. Na verdade, estamos falando sobre excessos. Estamos falando sobre os dois. Todo excesso esconde uma falta. Bom dia, Regina. Seja bem-vinda, querida. Uma honra ter você aqui, querida. Ana, todo mundo que já entrou por aqui, sejam muito bem-vindos, viu? Então, o tema dessa live é esse. Todo excesso esconde uma falta. E nós estamos aí, eu estou aqui falando já desde as 8 horas da manhã, sobre o que nós estamos vendo aí na nossa sociedade acontecendo. Bom dia, querida. Pessoas, sabe, excedendo, buscando suprir uma falta, uma carência em consumir coisas, sabe, em se envolver com situações. E eu falei sobre o excesso de trabalho, hoje a gente está vendo o excesso, né, estourou aí agora há poucos dias essa questão dos jogos, né, os jogos de sorte, de azar, na verdade, jogos de azar. Como as pessoas estão enlouquecidas, presas a isso, né? Buscando, é uma utopia de que a partir daquele jogo eu vou ficar rica, eu vou ficar milionário. E a gente sabe que não existe dinheiro fácil. Tudo que a gente tem, a gente precisa, sabe, trabalhar com afinco, com dedicação, com propósito. Excesso de redes sociais, excesso de diversão, excesso de compras, né? Mas por que eu estou buscando isso? Porque existe uma carência afetiva, uma carência emocional, né? E aí eu cheguei agora nessa parte aí da maternidade, que a gente estava falando, dessa maternidade fictícia, porque uma mulher, né, decide tomar para si, para chamar de filho, um boneco, né? Aí você fala, meu Deus, as pessoas estão loucas, estão adoecidas mentalmente, emocionalmente. E eu não vou entrar aqui no julgamento, dizendo é uma louca, uma desvairada, uma descompensada, não. Eu sinto dó, não vou dizer pena, porque pena é um sentimento muito, muito, muito pequeno, né? Mas assim, eu lamento, acho que é a melhor palavra, eu lamento que mulheres adultas se coloquem nessa posição e não procuram a raiz desse problema, né? Porque esse comportamento, ele só está manifestando uma carência emocional, afetiva muito grande. Por que eu decido chamar de filho um boneco, né? O que aconteceu comigo para eu chegar, para eu ter que
falsear a realidade. Porque esse comportamento é uma total negação da realidade. É você criar uma realidade paralela. Sabe aqueles filmes de ficção científica que a pessoa vive numa realidade? Esqueci agora, tinha um filme que ficou muito famoso, que era exatamente isso. O personagem ele vivia numa realidade paralela, no mundo fictício. Só que toda a trama do filme foi gerada para que ele vivesse nesse mundo paralelo. Se alguém lembrar, esqueci agora, eu acho até que é Will Smith, que era o personagem principal. Mas enfim. E hoje, quando uma pessoa decide viver uma maternidade falsa com um boneco, ela criou uma realidade ilusória, fictícia, uma fantasia. Ela está vivendo uma fantasia. Ou seja, essa fantasia a gente vive quando é criança, né? Lá de 0 a 7 anos, a gente brinca de fazer de conta ou faz de conta, ele tem o seu lugar lá na infância. Então, se eu, adulta, estou vivendo num faz de conta, tá tudo aí errado, né? Tem alguma coisa muito grave acontecendo comigo, porque eu não estou mais na infância, agora eu sou uma mulher adulta, preciso agir como adulta, preciso me comportar e ter atitudes e viver a vida de adulto. Então, se eu estou como adulta brincando de casinha, brincando de papai e mamãe, como a gente brincava com os nossos bonecos, né? Tem alguma coisa muito disfuncional aí acontecendo com essa pessoa. E aí eu fico pensando que essa pessoa, ela entrou num estágio de negação da realidade tão avançado que ela não está conseguindo enxergar a loucura que ela está vivendo. Percebe, meninas? Gente, cadê o coração? Pedi para vocês tocarem no coração. Ó, clica no coraçãozinho, assim, isso. Porque aí mais pessoas vão sendo atraídas para cá. Vocês estão acompanhando isso que está acontecendo, meninas? As mães de bebê reborn, gente, isso é muito... É um estágio de doença emocional muito alto. Já está muito avançado o estágio de doença mental dessa pessoa. Ela precisa urgentemente de ajuda, de socorro, né? E uma coisa é uma brincadeira, agora outra coisa é você tornar aquela fantasia em algo real na sua vida. E a gente tem ouvido aí casos brabos a respeito disso. Ontem eu estava ouvindo uma advogada que foi procurada por um casal porque eles estão disputando a guarda do bebê reborn. Pasmem, eles estão disputando a guarda do bebê, porque o que acontece? Esse bebê reborn, eu tô reborn, ele tem um Instagram com muitos seguidores e esse Instagram já está sendo monetizado, ou seja, já traz dinheiro, né? Já rende valor, já está sendo monetizado, né? Então, esse dinheiro agora é de quem? Dos administradores. E se esse casal estão se divorciando, eles precisam dividir os bens, né? Oi, querida, seja bem-vinda, Simone. Seja bem-vinda, a paz, amadinha. E aí, gente, preste atenção nisso. A advogada, ela estava falando assim, gente, o poder judiciário, né? Acho que é o poder judiciário, precisa pensar. Isso não existia na nossa cartilha lá de leis e de regras, né? Que quando o cara lá, ele vai exercer lá a função dele de juiz, de paz, enfim, ele tem lá todo o manual que ele vai recorrer para saber como lidar com tais situações, na partilha de bens, de paz, partilha, né, o avô deixou lá uma herança, aquilo tudo. Só que agora, diante deles, estão chegando essas demandas de casais que estão se divorciando, estão agora tratando da da guarda do bebê reborn.
Exatamente isso. E essa advogada, ela fez esse vídeo, ela falou, gente, deixa eu ver, eu vim aqui compartilhar com vocês o caso que eu tô tratando, porque realmente eu tô aqui querendo assim, até ajuda para as pessoas, né? Porque a coisa tá tão surreal. E ela disse isso, um casal que foi procurá-la, eles eram casados, estão se divorciando, e eles, durante a vida de marido e mulher, adotaram, compraram, não sei nem o termo que se usa, não vou te falar geraram, né? Porque não foi gerado, um bebê reborn. E agora esse casal está se separando. E eles precisam decidir sobre a guarda do bebê, como vai ser, como vai legislar isso, e sobre os recursos financeiros, porque como eu falei, esse bebê tinha um Instagram, e como esse assunto está muito em alta, esse Instagram está muitos milhões de seguidores. Sabe o que acontece? A doença, ela mental, ela toma uma proporção maior ainda porque as pessoas dão ibope. As pessoas dão ibope. Então, esse canal, ele tem milhares de seguidores, e aí o canal passou a ser monetizado, tem dinheiro entrando aí na conta desses administradores do canal, do Instagram, do perfil, melhor dizendo, que são os pais do bebê, né, reborn. E aí agora eles foram para os advogados, para a justiça, para decidir isso. Então, eu fico me perguntando muitas coisas, mas eu não quero entrar de novo aqui no julgamento da pessoa, da mãe desse bebê. A gente até sabe nem que linguagem usar. Porque assim, gente, é um processo de doença emocional severamente avançado, extremamente avançado, né? E aí o tema inicial dessa live, para quem chegou agora, está chegando, é todo excesso esconde uma falta. Todo excesso, o excesso dessa atitude, o excesso desse comportamento, a loucura, a insanidade que a pessoa chegou, o auge da insanidade é tão grande que ela está tentando tampar um buraco emocional que tenta estar dentro dela. Só que ela está buscando da forma errada. Talvez por negação, né? A pessoa está negando que tem ali uma carência emocional muito grande. E esse é o pior estágio, quando a pessoa está no estágio da negação, porque aí, como é que você ajuda alguém assim? Como é que você, socorre uma pessoa que está totalmente, a mentalidade dela, a cabeça dela está totalmente fechada a qualquer início de conversa, de sensatez, de lucidez que você possa ter com essa pessoa. Então ela está negando, então é muito difícil. Ela precisa sair do estágio da negação para consciência. Realmente eu tô aqui com, eu tô buscando, eu não sei o que eu tenho, eu não sei mas existe um vazio que eu não sei o que é, e a gente sabe quem é que pode preencher totalmente, radicalmente esse vazio, só Jesus. Mas essa pessoa, né? Então quando a pessoa está nesse estágio de negação é difícil. E aí, esse excesso que esconde essa falta, o primeiro passo importante é essa consciência, é o autoconhecimento. Eu falo aqui sobre autoconhecimento sempre nos meus posts, nas minhas lives, porque se eu não conheço, se eu não enxergo as minhas deficiências, eu não enxergo as minhas sombras, se eu não aceito as minhas sombras, eu não tenho como tratá-las, eu não tenho como saná-las, eu não tenho como resolver. Se eu não estou vendo que eu estou com uma ferida aqui, no meu braço, tem uma ferida aqui, apareceu um machucadinho. E esse machucadinho está crescendo. Esse machucadinho coçou. Mas será que foi um mosquito que picou? Aí você coça. E o troço está crescendo, está crescendo. Mas se eu estou ignorando aquilo ali, não é nada não, não é nada não, vou botar ali um band-aid, boto um remedinho ali, eu não tratei aquela ferida. Daqui a pouco ela vai gangrenar. Porque eu não tratei a ferida. E é o que as pessoas estão fazendo com as feridas emocionais. Eles estão buscando paliativos, estão estão distraindo a cabeça com joguinho, com bonecos, com compras, com bebidas. Elas vão, tentando solucionar aquela falta, aquela carência com coisas supérfluas, que não vão aprofundar, não vão tratar, estão só na superficialidade. Então, excesso de trabalho, é o excesso a compulsão pela atividade. Já viu aquelas pessoas com uma compulsão
pela exercício todo dia, tem que malhar todo dia, não sei quantas horas por dia, e hoje eu treinei 5 horas, e hoje eu corri não sei quantos quilômetros, eu não sei, um excesso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Eu posso sim trabalhar, eu posso malhar, eu posso estar nas redes sociais, eu posso comer aqui e acolá, desfrutar de uma boa mesa de comida, mas com limite, na dose certa, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, vou até recomendar para vocês, deixa eu mostrar aqui. Esse livro aqui, ó. Essencialismo. É a busca disciplinada por menos. Eu gosto que esse autor, ele usa uma frase muito interessante, né? Ele fala assim, deixa eu buscar aqui. Não sei, deixa eu ler aqui. Menos, a gente sempre fala assim, menos é mais, né? Ele fala assim, menos, porém melhor, né? Então, a grande... a ideia do essencialismo, né, é de você buscar o que é essencial para a sua vida e não o acúmulo de coisas, de trabalho, de diversões. E ele fala uma coisa bem interessante, ele fala assim, existem mais entretenimentos, existem mais recursos na vida, no mundo, para você desfrutar do que tempo e dinheiro para desfrutá-las. Então vamos de novo. Existe mais entretenimento, existe mais distrações, existe mais ocupações no mundo hoje que são oferecidas a você do que tempo para você realmente desfrutar disso tudo. Sabe aquela coisa, já viu o filme tal? Já viu, já leu o livro tal? É tanta coisa, você, meu Deus, eu não li, ainda não vi, ainda assisti. E você fica, sabe, se consumindo, porque será que eu estou desatualizada? Eu não tô conseguindo assistir, não vi a notícia, não vi. Aí você fica numa cobrança de achar que você tinha que ter visto, de saber de tudo que está acontecendo, de assistir todos os filmes que estão em cartaz, então, de você conhecer todos os influencers famosos, e aí você fica naquela busca desenfreada pelo excesso, por mais. Você vai surfando nessa onda dos excessos, né? Que é muito mais fácil surfar na onda do excesso do que caminhar na onda, na maresia, né? Na maré baixa, do menos, porém melhor, né? Menos não, ninguém quer menos, ninguém quer menos não, eu quero mais, tudo mais na minha vida. Mas será que esse mais você está dando conta de todo esse mais que você está buscando, né? De novo, o tema da nossa live hoje é todo excesso esconde uma falta, e estou trazendo aqui reflexões sobre o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, tá? E ontem estava também lendo um pouco sobre essa questão dos jogos, né? E tantas polêmicas que, primeiro que é algo que é ilegal, né? Começa por aí. E por que a pessoa se deixa iludir por isso, né? E aí, de novo, eu vou falar dessas carências, dessas necessidades emocionais que não foram atendidas lá na janela dos 0 aos 7 anos, tá? Então, essa pessoa desenvolve feridas de rejeição, de abandono, de injustiça, de humilhação. Então, é uma pessoa que passou por muitas privações, né, na sua vida, privações mesmo de comida, de necessidades básicas, né? Ela pode aí desenvolver ela carrega aí uma vergonha por essa história de vida tão difícil, tão pobre mesmo, né? A pobreza, ela deixa a pessoa num nível de vergonha, né? De humilhação. E ela desenvolve uma máscara que a gente chama da máscara do masoquista, né? Ou ela resolve pagar na mesma moeda ao mundo e à sociedade, e aí talvez aí a gente tenha aqueles transtornos de personalidade, de comportamento, pessoas que partem para violência, né? Se eu não tive, se o mundo foi injusto comigo, então também eu tenho raiva, eu não tolero quem tem condições, quem conseguiu, então eu vou ferir, eu vou magoar essas pessoas porque elas têm aquilo que sempre foi me negado. Ou ela vai desenvolver uma forma de suprir totalmente aquelas carências, aquelas necessidades que ela não teve. E aí ela vai usar de todos os recursos, e às vezes não lícitos, para compensar aquela humilhação,
aquela dor da vergonha que ela passou a sua vida toda. Aí é onde entram muitas vezes a pessoa que começa com esses jogos, sabe, tentar de alguma maneira. Então ouviu aqui, isso aqui você vai ficar rico, então eu vou fazer isso. Não importa se os meios são corretos ou não. Eu não vou mais viver aquela vergonha que eu vivi na minha infância, minha vida toda. Né? Isso é só uma das feridas emocionais, gente. Tá bom? Tem muitos. Não sei, Simone, se tá parando. Aqui tá fluindo, não deu nenhuma pausa no meu telefone, aqui no meu telefone, não. Eu acho que é aí, viu? Gente, sejam bem-vindos. Vamos entrando aqui nessa live, que essa live tá muito boa. Todo excesso esconde uma falta. É o tema dessa live hoje, hein? Vamos lá. Mas não tava não, Simone. Aqui tá ok. Vê aí tua internet. A minha aqui, graças a Deus, hoje ela tá bem estávelzinha. Aqui que às vezes costuma dar essas pausas, mas hoje não tá dando não, tá? E aí, gente, vamos avançando aqui porque o tempo tá indo embora, né? A busca, né, pelo remédio dessa dor existencial, ela existe sempre, né? Tá travando? Uai. Então a Ana também disse que tá travando. No meu não tá. E pior que não aparece aqui que esteja travando, pessoal. Não sei nem o que fazer. Mas não vai embora não. Fica aqui. Ah, que bom. Que bom. E aí eu tava, né, como uma mulher cristã que somos aqui, eu falo na maioria das meninas aqui que me acompanham são cristãs, e a gente tem a Bíblia como sempre a resposta para tudo, né? É na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente vai buscar as respostas que a gente precisa. Não tem um lugar mais assertivo para nós buscarmos que senão a palavra do nosso Deus, né? Dentro da metodologia que eu desenvolvo, que bom, que bom, que bom. Dentro da metodologia que eu desenvolvo, que ótimo, eu uso eu trabalho com duas linhas, né? A linha dos princípios bíblicos, que são inegáveis e irrefutáveis, e a linha da ciência, das ciências da mente e do comportamento humano. Então, são essas duas bases do meu método terapêutico, que eu agora estou finalizando um projeto, né, dentro da metodologia terapêutica que eu trabalho, que é o método, a terapia do resgate. É maravilhosa a terapia do resgate, porque é justamente esse resgate das nossas dores emocionais, das nossas dores existenciais, ele precisa acontecer, porque senão eu vou ficar no limbo, eu vou ficar nesse vácuo, nesse buraco a minha vida inteira, né? Como a gente está vendo as pessoas aí loucas, com comportamentos fora da realidade, né? Criando uma realidade paralela para suportar a dor. Imagina, gente, uma mulher que pega um boneco e diz que aquele boneco é o filho dela, trata aquele boneco como um filho, dialoga com aquele boneco, ela está negando toda uma realidade. O nível de negação dela, da vida real, que ela não quer viver a vida real dela, não suportou a vida real dela, a vida verdadeira dela, estava tão insuportável que ela precisou criar uma realidade paralela para continuar vivendo, né? Então, é nesse nível. Você pode ter certeza que as pessoas que estão nesse movimento estão nesse nível de saúde emocional. Eu preciso criar um mundo fictício, fantasioso, porque o meu mundo verdadeiro está insuportável. Eu não estou conseguindo ser quem eu sou. Eu não estou conseguindo, eu não estou suportando a vida que eu tenho, a realidade que eu tenho. Então eu preciso montar uma realidade de fantasia, sabe? Um filme, eu vou criar um filme para minha vida. E aí ela pega um bebê de plástico, um boneco, e diz que aquele é um filho. E cria um Instagram. E faz postagem, e troca roupinha, e diz que levou no médico, e diz que ele teve febre. Está nesse nível. Não sei se vocês estão acompanhando. Vou levar o médico, ele teve febre, teve que ficar em observação, papapá. Desse jeito, cria toda uma narrativa para aquela vida fictícia, para aquela história irreal que ela criou. Essa pessoa que chega a esse ponto, gente, ela tem
uma dor, um buraco tão grande dentro de si, que ou ela buscava isso, ou ela dava conta da vida, ou dava fim na vida. Percebe, gente? Então, aí é aquilo que eu falei, se ela se nega, né, e ela não vai conseguir se curar disso, não vai, porque ela está negando totalmente essa realidade, então ela não vai, aquilo que você nega, você não cura, aquilo que você não enxerga, você não cura. Imagina, pensa aí na nossa casa, se tem uma poeira ali, uma sujeira ali num canto, e eu não estou vendo, né? Quantas vezes a gente em casa, às vezes, manda o filho, varre aqui, não sei o que lá. Criatura, você não está vendo aquele canto ali cheio de poeira e você não varreu? Você não viu, não? A pessoa não enxergou, não varreu. Se eu não enxergar as teias de aranhas, as poeiras que estão aqui dentro, eu não vou varrer. Vai ficar lá. Vai virar, sabe lá o quê? Então, quando a gente... Por isso que eu falo muito aqui, né? Qual é a minha narrativa aqui, todo o tempo aqui nesse Instagram, gente? É chamar sua atenção para você olhar para as suas emoções. A gente não pode ser negligente com uma tristeza, com uma insatisfação, com uma frustração. Sabe, questione-se, por que eu estou frustrada? Por que a minha vida está... Eu acho a minha vida frustrada, eu me sinto frustrada na minha vida, eu me sinto desanimada. Isso é normal, vai acontecer, já aconteceu comigo, vai acontecer com você também em algum momento da nossa vida, nós vamos nos sentir assim. E aí quando isso acontecer, quando essa sensação, esse sentimento tiver aí dentro de você, não ignora não, amiga. Para e olha, peraí, mas por que eu estou me sentindo frustrada? Aí olha, aí começa a passar um raio-x na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, nos ambientes, nas relações que você tem. E aí você começa a investigar, tipo detetive mesmo. Seja uma detetive das suas emoções, seja uma detetive das suas emoções. Vasculhe, questione seus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Meu marido não está gostando mais de mim, por que eu estou pensando isso? Porque ele disse isso. Ou é a coisa na minha cabeça? Começa a questionar. Porque se você não botar para fora, se você não investigar, se você não falar, e vai lá conversar. Meu filho, será que... Não sei, eu tô achando você indiferente comigo, tá acontecendo alguma coisa? Ou é coisa na minha cabeça? Aí o outro vai falar. Dá chance pro outro falar. Dá chance para as coisas serem ditas. E diga e deixe que o outro também diga. Muitas vezes você não vai perguntar, não vai investigar, porque você não quer ouvir o que o outro vai te dizer. Você tem medo da resposta que o outro vai te dar. E aí você prefere ficar aqui, ó, em si mesmada, se corroendo aqui com seus pensamentos. Aí, sabe o que acontece? Isso só vai aumentando. E até chegar num ponto que a gente está vendo essas doenças aí na vida, na sociedade. Essas pessoas doentes mentalmente, a gente fica apavorado, mas, como assim? Pegou um bebê e fez de filho? Mas isso não começou agora. Isso não começou agora. Agora o negócio explodiu. Mas essa mulher já estava doente, já estava carregando traumas, doenças, feridas há muitos anos. E se negando a olhar para elas. E aí agora a coisa explodiu. Sabe, a coisa agora... O caldo entornou. Tá entendendo, gente? Coração aí, coraçãozinho pra gente poder agitar aqui essa live. Ai, gente, não tá travando não, né? Tá melhor, tá legal. Estão entendendo, gente? Então a gente não pode ignorar as nossas... aquilo que a gente sente, as nossas percepções, sabe? Acha uma amiga pra conversar. Você não quer fazer terapia comigo? Faz com uma outra terapeuta. Você não tá com dinheiro? Vai conversar com uma amiga, tem sempre uma amiga de bom senso, vai orar com alguém, fala, vamos orar comigo, eu tô precisando, a minha cabeça não tá boa, não tô legal, eu não tô me sentindo bem, eu tô com uma tristeza, eu tô, sabe, me sentindo frustrada, vamos, ora junto com alguém, conversa com alguém, sabe, é um grito de socorro que você precisa dar, está ótimo, ai, que bom, Ana. Tá entendendo, gente? Então não pode ignorar. E outra coisa, não pode camuflar. Ah, eu tô triste, eu tô chateada. Peraí, passa uma base, passa uma make, arruma o cabelo, vai no salão, faz o cabelo, corta o cabelo, muda a tinta, muda o tamanho, troca a cor da unha, compra uma roupa nova, vai, pronto. Isso não resolve, querida. Isso é bom pra tua autoestima, você se sente bonita, legal, bacana. Tô falando pra você não fazer, não. Faça, cuida do cabelo, faça a unha toda semana. Faça tudo isso, mas também olhe para a sua saúde emocional.
Não só olhe para o seu corpo, não. Não é só o corpinho que tá todo mundo vendo, tá linda, maravilhosa. Ah, você tá linda, tá magrinha, tá bonita, cabelo lindo, pintou, cortou. Tá ótimo, é ótimo a gente ouvir isso. Massageia o ego, né? Massageia. Mas olha para aquela dor ali, ó, que ninguém tá vendo. Você tá disfarçando com uma maquiagem nova, com um cabelo novo, com um corte novo de cabelo, com uma cor de... Não, querida, não fica tentando disfarçar para os outros, não. Encara a tua dor, encara a sua ferida, encara a sua frustração. Encara. E vai tratar isso para você não adoecer, você não enlouquecer. Não enlouqueça. Como a gente está vendo aí, as pessoas enlouquecidas. Não deixa chegar nesse grau, não deixa. Busca ajuda, dá um grito de socorro. Tá ok? E aí, a Bíblia, gente, ela tem resposta para tudo, né? Claro que eu tenho que terminar com a Bíblia, com a palavra do nosso Deus. Lá em João, eu estava aqui pensando sobre esse tema, falei, meu Deus, me dá uma passagem aí da Bíblia que traga uma clareza pra gente, que eu sei que o Senhor fala sobre isso. E aí, gente, uma história que vocês conhecem muito aí, tem um monte de mulher de Deus aí nessa live, né, Ana Maria? Tem uma passagem no Evangelho de João, capítulo 4, que todo mundo conhece, já foi pregada, cantada, essa passagem dessa mulher samaritana. E a mulher samaritana, não vou ler aqui o texto porque isso é muito grande, mas você conhece a história. Ela era uma mulher que tem um encontro com Jesus no poço. Ela vai ao poço, né? Não era, é um tempo antigo onde não havia água encanada como a gente tem água cheia, que é só abrir a torneira e a água sai. Essa mulher precisava ir até um poço, o poço da cidade, onde todo mundo buscava água ali. Só que essa mulher, ela tinha uma ferida. Ela tinha feridas muito grandes, feridas emocionais muito grandes dentro dela. E ela, por ter essa ferida, ela tinha uma vergonha muito grande. Por conta dessa a dor dessa ferida era vergonha. Toda ferida, queridas, ela tem uma dor, tá? E a dor da ferida que essa mulher carregava, que era a ferida da humilhação, ela tinha uma dor que era a vergonha. E essa mulher, ela ia ao poço buscar água, como todo mundo ia, mas como ela tinha essa dor, ela ia num horário em que ela não encontrasse as pessoas, que ela pudesse encontrar o mínimo de gente possível. E aí, o horário que ela ia, era o horário que, de fato, ela com certeza não ia encontrar ninguém. E assim ela fazia todos os dias. Mas teve um dia que ela foi no poço buscar água, como de costume, e nesse dia tinha um homem sentado na beira do poço. Ela já se sentiu ali, imagino eu, incomodada. Por quê? Na época e na cultura que ela vivia, uma mulher não cumprimentava um homem, e muito menos se esse homem não fosse da mesma linhagem, né? Vou dizer assim para vocês. Ela era uma mulher samaritana e esse homem era um judeu. E pelas vestimentas, pelas características de cada um, já sabiam quem era samaritano e quem era judeu. E ela bate o olho naquele homem e vê que identifica ele um homem, que uma mulher não fala com um homem, e um judeu, muito menos, porque os samaritanos não falavam com os judeus. Ah, isso mesmo, Ana Maria. Gente, eu tô com dente sujo. Agora que eu sorri total, eu vi. Ninguém nem me avisou, né? Pronto, limpei. Exatamente, Ana encontrou a melhor pessoa do mundo. E ela encontra esse homem que é Jesus sentado ali. E Jesus, na sua onisciência, na sua sabedoria de tudo, saber de tudo, ele propositalmente estava ali. E ele estava sozinho porque ele tinha mandado os seus discípulos ir buscar comida. Eles foram e Jesus propositalmente ficou sozinho ali porque ele sabia, ele queria encontrar. Ele tinha marcado o encontro com ela e ela não sabia. É poderoso demais. Deus ama as pessoas feridas e porque ele quer curá-las. E Deus amava aquela mulher, assim como a mim e a você. Ele queria tratar aquela mulher que tinha uma ferida muito grande. E ela chega ali e eles começam a conversar, como você conhece o texto. E ele pede a ela água. Aí ela fala assim, cadê o seu balde? Você não tem balde? Como é que eu venho para perto do poço sem balde? Começa a ir no diálogo, babá. E ela começa a dialogar com ele. Eu sei que lá no alto da história, eu quero acelerar aqui, Jesus pergunta assim para ela, vai buscar o seu marido. E aí ela trava com essa pergunta, vai buscar o seu marido? Por quê? Ela era uma mulher que tinha um excesso,
que escondia uma falta. Ela vivia um excesso na vida dela por conta de uma falta. Então, o início da live eu comecei, todo excesso esconde uma falta. E a falta dessa mulher era porque ela não tinha um marido, ela tinha tido vários maridos, né? E ela responde para Jesus, eu não tenho marido. Aí ele diz para ela, é verdade, você não tem marido porque você teve 5 maridos e o que está com você hoje também não é seu marido. Ou seja, aquela mulher tinha uma carência, uma dependência emocional e essa ferida da humilhação que ela vivia era tão grande que ela vivia de excessos, ela vivia buscando em relacionamentos errados suprir aquela dor da vergonha que ela tinha, da humilhação que ela tinha a ferida da humilhação e ela vai buscando o marido, não deu certo, busca esse outro relacionamento, ela foi tentando em relacionamentos errados suprir sanar essa ferida da humilhação que ela tinha. E Jesus, no raio-x do céu, ele viu ali toda aquela história, toda aquela dor estava diante dele, porque diante dele a gente não esconde nada, gente. E nesse momento ela recebe a cura ali, Jesus começa, depois você vai ler João, capítulo 4, lê o capítulo todo. E ele começa a falar, aí quando ele diz para ela, quando ele responde para ela que realmente você não tem marido, e o marido que você já teve 5, e o que você tem também não é seu, ela fala, opa, peraí, quem é esse que tá sabendo da minha vida? Quem contou da minha vida para ele? Quem foi a fofoqueira da cidade que contou? E ela reconhece Jesus ali como profeta, ou filho de Deus. E ela sai dali já curada, né? Porque naquele momento ela é tocada pela presença de Jesus, pelo Espírito de Deus, e ela ali é transformada, ela é curada daquela dor. Então, queridas, olha o que aconteceu. Quando Jesus fala, toca na ferida, ela confessa. Então, você confessar é a única forma de você ser curada. Quando a gente tem uma dor, quando a gente está com uma ferida, vai no médico, você não pode esconder para o médico que você tomou um remédio errado, que você fez alguma besteira, que você tem que falar toda a verdade sobre os sintomas. Ah, doutor, aconteceu. Aí, não é isso que acontece quando a gente vai numa consulta? O médico começa a fazer, o que você comeu? Ah, eu estou sentindo, sei lá, uma taquicardia. Aí ele começa a perguntar, a investigar a sua vida, o seu dia, porque quanto mais informações você vai dando para ele, mais ele vai criando o seu diagnóstico. Então você precisa falar a verdade para o médico, você não pode omitir nada. Aí você vai receber a cura, o médico vai prescrever uma medicação que de fato vai vai agir exatamente naquele problema que você está falando, é porque você falou a verdade para ele. Nesse momento aqui da mulher com Jesus ali, ai, Ana, um beijo, minha amiga, obrigada, tá? Saudade, saudade, saudade. Beijo, Ana. Deus abençoe. Tira logo um print aqui da live, depois faz lá um post lá no seu Instagram antes de você ir embora. Aí, gente, deu uma travada agora, eu percebi. Deu uma chacoalhada aqui no vídeo. Fica aí, não vai embora não, povo. Essa mulher, ela recebe a cura da ferida emocional dela, da humilhação. Ela foi restaurada, ela foi curada totalmente, porque ela sai dali e ela não tem mais vergonha. Acabou aquela dor passou. Beijo, Ana. Passou porque ela saiu dali gritando para todo mundo o que tinha acontecido com ela. Ela tinha sido curada nas emoções dela. Uau, gente, isso é poderoso demais. E é exatamente isso. Deus não quer que a gente carregue essas feridas emocionais, Ele está interessado em nos curar, mas nós precisamos buscar falar a verdade, a primeira coisa, né? Você fala a verdade para que você receba a cura, você não pode ficar, tampando, tentando resolver com excessos que não vão resolver, não vão te ajudar. Você precisa falar a verdade, você precisa buscar ajuda, né? E com certeza você vai conseguir aí mudar a sua história. Essa live aqui vai ficar gravada. E aí eu quero pedir a vocês que assistiram aqui comigo, talvez você esteja aí lembrando de alguém que precisava ouvir essas palavras. Quando eu ficar gravada, fica aqui no meu feed no Instagram e tem lá embaixo assim, tem um aviãozinho. Você clica esse aviãozinho porque ele vai, aí quando você clica no aviãozinho, vai aparecer as pessoas que você segue, que te seguem. Aí você clica no nome daquela pessoa
que você sabe que está precisando ouvir um pouco desse assunto. Aí manda para essa pessoa, compartilha com ela, tá bom? E agora eu vou pedir a vocês, quem aqui consegue fazer uma foto aqui, tirar um print, tira um print aqui desse momento, que é uma foto, posta no seu Instagram, nos seus stories, escreve ali um aprendizado dessa live aqui, do que a gente conversou aqui. Escreve e põe o meu arroba para eu saber. Eu só vou saber que você colocou quando você bota o meu nome. É o arroba, né, aquele azinho, martamendes.terapeuta. E aí vai aparecer para mim e eu vou poder repostar no meu story, tá? É assim que funciona. Isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque o Instagram entende que o meu perfil é um perfil que está produzindo coisas boas. E outro ponto é que outras pessoas vão poder assistir, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. E sexta-feira que vem eu estarei de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela presença de vocês.